nessa tarde, amém? Amém? Quero compartilhar com vocês um texto bastante conhecido, mas que o Senhor falou fortemente comigo ainda nesse dia. Êxodo capítulo de número 14, Êxodo capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13, diz assim: E Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Outras traduções está dizendo: Diga aos filhos de Israel que avancem. Como eu disse para você, esse texto é um texto muito quanto conhecido, porque a Bíblia diz que após a 10ª praga assolar o Egito, e o Deus que endureceu o coração, amolecer o coração de Faraó, e ele permitiu que a nação de Israel fosse liberta. A Bíblia diz que quando esta nação sai do Egito, a Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem a Moisés dizendo: Diga ao povo que retorne e se acampem diante de Piairote. O nome Piairote significa beco sem saída, e literalmente parecia aos olhos de Israel que era um beco sem saída. Porque a Bíblia diz que do lado tinha montanhas, do outro lado tinha terra de canibais, e atrás vinha Faraó arrependido de ter libertado o povo, porque o Deus que amoleceu o coração de Faraó foi o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó para que ele perseguisse novamente esta nação. Diante desse povo estava um grande mar. Era possível passar? Não era possível passar. Então este povo que viu o Senhor manifestar a sua grandeza, enviando as 10 pragas no Egito, eles vão se lamentar e vão chegar à conclusão que eles caminharam para chegar ali e morrer. Mas eu louvo Jesus, porque a minha Bíblia diz que aquele que faz a promessa, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A nação está olhando, dizendo: de um lado a gente não pode passar, do outro lado a gente também não. Atrás a gente nem tem possibilidade de voltar para trás para ser escravo. E na frente a gente tem um grande mar que não dá para passar. Mas lá do céu tinha um Deus todo-poderoso olhando para a terra e dizendo àquele povo: o Deus que te livrou do Egito, o Deus que enviou 10 pragas, é o Deus todo-poderoso que, se for necessário, ele tem poder de fazer esse mar dividir em 2, e ainda que esse mar não se divida, ele é o mesmo que tem poder para fazer toda esta nação passar por cima das águas. Mas esta nação está desesperada porque não existe porta de possibilidade. É bem da verdade que na terra não existia nenhuma porta de possibilidade, mas se essa mesma nação olhasse para cima, eles iriam contemplar que a porta do céu, ela nunca se fechou, ela permanecia aberta para esta nação. E a Bíblia diz que agora, quando esta nação não está entendendo o comando que o Senhor dá, porque o que para a nação era retrocesso, para o Deus Todo-Poderoso era um comando liberado sobre a terra. A Bíblia diz que quando eles estão lamentando, se preocupando, dizendo: a gente vai morrer aqui, o Senhor se manifesta para dizer: sou eu mesmo que vou pelejar a favor de vocês. E diante daquilo que eu vou fazer, vocês vão ficar em silêncio, porque não vai ter lógica para o homem, não vai ter como o homem explicar aquilo que eu vou realizar. E ainda ele fala com Moisés a esse povo dizendo: por que você está clamando? O que você está pedindo? Diga aos filhos de Israel que marchem, porque existem situações que você vai precisar parar, aleluia, para ver o que Deus vai fazer. Mas existem outras situações que você vai precisar marchar, porque o general de guerra é aquele que mesmo vai na frente. Enquanto você marcha aqui, ele vai marchando na sua frente. Israel não está entendendo, quer parar, está desesperado, mas precisa o céu se manifestar na terra para dizer: não dá para parar agora, não dá para recuar agora, não dá para desistir agora, não dá para abandonar o barco agora.
marcha, 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 marcha. Eu estou falando para uma igreja aqui nesta tarde que tinha tudo para parar, para desistir, mas abraçou a palavra liberada para o céu e está marchando ainda que o mar não se abriu, está marchando ainda que a porta não se abriu, está marchando acreditando na palavra. Mas marchar para onde? Você já viu alguém marchar para trás? Quem anda para trás é caranguejo. Quando ele se manifesta para a nação para dizer, diga a eles que marchem, eles já dão um segredo. É que a nação não entendeu. Ele diz marchem. Só que a nação está olhando o mar dizendo para onde eu vou marchar. E aí está dizendo marcha. Porque daqui a pouco esse mar vai se abrir e não vai dar tempo de levantar. Então já começa a marchar agora. Você não entendeu? Deixa eu lhe dizer. Se eu fosse você, eu já melhorava esse glória, já melhorava esse aleluia. Porque daqui a pouco o mar já vai se abrir. Então já começa a engrandecer ele pelo milagre. Já começa a já começa a engrandecer ele pelo escape. Já começa a glorificar o nome dele. Daí você vai dizer para mim, Maria, isso é precipitação. Precipitação para aquele que está lá fora. Para a gente é comando do céu liberado para a terra. Alguém vai olhar e vai dizer, não se abriu, você está precipitado adorando. Daí você vai dizer, quem me liberou a palavra disse que é para mim marchar. Então se é para mim marchar, daqui a pouco alguma coisa ele vai fazer na terra. Jesus, daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. A gente não está falando de 5, 6, 70, 100 pessoas. São milhares de pessoas que recebem um comando. E qual é? Marcha. E você, Moisés, o que você tem na mão? Tem uma vara, então toca. A ciência não consegue explicar isso. Ninguém consegue explicar isso. Como é que o mar pode se dividir em dois, a ponto de uma nação passar entre ele com seus pés enxutos? Não tinha nenhuma gotinha que respingava, não tinha nenhum chuvisco para cair sobre a cabeça. Se eu tivesse lá, eu olhava para a direita, tentava tocar e dizia, isso é loucura demais. Eu olhava para a esquerda, outra parede de água, colocava a mão e dizia, é loucura demais. Ah, Jesus, agora tem uma nação que está marchando por onde? Pelo mar. Como matar? O mar está aberto, faz uma parede à direita, faz uma parede à esquerda, e tem uma nação caminhando no meio do mar, oh glória. Tem uma nação caminhando, aleluia, com os pés enxutos. Do outro lado, quando esta nação chega, a Bíblia diz que Faraó com o seu exército tenta entrar no mar, mas não dá. Aquilo que é para a igreja viver, Faraó não vai viver. Aquilo que é para a igreja receber, o Egito não vai receber. Quando a nação chega do outro lado, Moisés toca de novo e o mar se fecha. Enquanto tem povo do Egito perecendo, tem nação do outro lado dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cadê a igreja que está acreditando nessa palavra e já está declarando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus? Os egípcios que hoje vocês existem, nunca mais vocês tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Quando a nação chega do outro lado, Semiramis, eles nem têm tempo de lembrar de Egito. Eles estão tão eufóricos que eles só sabem levantar a mão para dizer, Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Deixa eu liberar isso pro coração de alguém. Quando você chegar do outro lado, você nem vai se lembrar do quanto foi difícil. Você vai chegar do outro lado dizendo, Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Aonde está a igreja que recebe essa palavra e pode adorar?